Hello, buddies from the 7th grade! Esse vídeo é de orientação do bloco 3, que tem a vigência de 15 de julho a 31 de julho, e nele nós abordaremos as comic strips, que é um gênero que eu amo, a pandemic, a pandemia, e o tópico gramatical can e can't, que a gente já deu início lá no bloco 1 e vamos dar continuidade agora. Peço a vocês que assistam todo o vídeo com muita atenção. Caso se cansem, porque vídeo de orientação é sempre mais longo, pausem, retornem depois, não tem problema, tá? Porém, não deixem de ouvir todas as explicações para que não haja dúvidas. Caso após a orientação persistam dúvidas, podem me procurar, ok? So let's start. Como eu falei, o nosso gênero textual selecionado para esse bloco foram as comic strips, que são as tirinhas. E para fazer a explicação sobre esse gênero textual, eu selecionei 4 tirinhas desse carinha aí. Vocês conhecem o Garfield? O Garfield é meu character favorito, o meu personagem favorito. Ele é um cat, é um gato, sarcástico, preguiçoso. Vocês vão perceber que na maioria das tirinhas as expressões faciais do Garfield são compatíveis com essa da primeira imagem, tá? Porque ele tá sempre com essa cara de tô nem aí, não quero saber. Mas elas mudam. Por quê? Nesse gênero textual que nós vamos estudar, e eu preciso que vocês analisem isso nessas 4 tirinhas que eu vou trazer durante a aula de hoje, nós temos 2 tipos de linguagens empregados. A gente tem a linguagem verbal, que são as palavras que dão pra gente o sentido da tirinha, e a gente tem a linguagem não verbal, que são os gestos, as imagens, as expressões faciais, os traços que indicam os movimentos dos personagens, os balõezinhos utilizados, que também nos auxiliam no entendimento da tirinha, tá? A tirinha, a comic strip, é um gênero muito completo, muito maravilhoso. É um dos meus favoritos. Eu espero que vocês também se divirtam na leitura dessas 4 comic strips que eu vou fazer. Então, durante essa leitura, prestem atenção em 2 coisas, pessoal. Nos movimentos dos personagens e nas suas expressões faciais, ok? So, let's go! Nessa primeira tirinha, we have 3 panels. Nós sempre vamos ter 3 quadrinhos em todas as tirinhas que eu trouxe hoje, tá? É comum haver só 3 quadrinhos nas tirinhas do Garfield. E nessa primeira tirinha, ele encontrou uma shelf, ele tá na beach, ele tá na praia, encontrou uma concha, coloca pra ouvir e fala: Wow, I can hear the ocean. Uau, eu consigo ouvir o oceano. E no último, impressionado, né? Nesse quadrinho do meio, olha como a expressão facial mudou. E no último quadrinho, ele dá até um sorrisinho. Good Wi-Fi on this beach. Que sinal de Wi-Fi bom nessa praia. Olha a conexão que ele fez com os nossos dias atuais. Observem que o Garfield mudou suas expressões no decorrer da tirinha e que, embora eu tenha falado, o Garfield disse o balãozinho que ele utiliza para falar vai ser sempre de pensamento, tá? Second comic strip. Esse é o John Arbuckle. This is John Arbuckle. Esse é o dono do Garfield, embora às vezes pareça que o Garfield seja o dono dele, ok? Então, ó, expressões faciais dos personagens. O balãozinho do John já é um balãozinho de fala. Os humanos nas tirinhas do Garfield têm balãozinho de fala e os animais balãozinhos de pensamento, embora eles se comuniquem tranquilamente, ok? Observem os gestos. First panel, primeiro quadrinho. When you see a problem, quando você tiver um problema, you deal with it. Você lida com ele. E no último quadrinho, o Garfield mostrou pro John como a gente lida com os problemas. Bem a lá Garfield, né? Aquela expressão facial e eu com isso. E ele coloca sunglasses no rosto para fingir que os problemas sequer existem. É assim que a gente lida com os problemas na vida, segundo Garfield. Uma das lições dele.
Third comic strip, terceira tirinha. E agora a gente vai trabalhar duas interações do Garfield com o mouse, com o ratinho. Observem que no andar do ratinho a gente tem até uns tracinhos indicando os movimentos dele. Estão vendo? Um tracinho no primeiro, dois tracinhos no primeiro quadrinho, depois o rabinho. E no segundo quadrinho a gente tem dois tracinhos depois da cabecinha, olha, indicando os movimentos. Primeiro quadrinho, o John com aquela cara. A mouse, um rato assustado. E o Garfield, e eu conheço. Segundo quadrinho, o John continua com aquela cara, tipo, cara, tem um rato aqui. E o Garfield nem aí. Terceiro quadrinho, o John visivelmente zangado. Do you not see that mouse? Não tá vendo aquele rato ali, não? E aponta pro rato. E o Garfield, com cara de bravo e debochado que só ele. Do you not know that it's impolite to point? Você não sabia que não é educado apontar? Olha que coisa, gente. Que debochado o Garfield. O Garfield é terrível. Ele sempre tem essas tiradas. Last comic strip. Última tirinha, mais uma interação do Garfield com o mouse. Essa é a minha favorita. O John, nos 3 quadrinhos, zangado que só ele. A cat and a mouse. Um gato e um rato. You two are pathetic. Vocês dois são patéticos. E no último quadrinho ele ainda completa. You could at least fake it. Vocês poderiam ao menos fingir. Olha só, gente, a preocupação dos dois. Um deitadinho na barriga do outro, tirando uma soneca. Primeiro quadrinho, o John morrendo e os dois dormindo. Segundo quadrinho, John morrendo e os dois dormindo. E o terceiro quadrinho, eles vão fazer o que o John pediu. Eles vão fingir que se odeiam. O ratinho, o mouse. Oh, no, don't eat me. Ah, não, não me coma. E o Garfield. Die, vermin. Morra, verme. A interação do Garfield com o rato é sempre desse estilo, gente. Ele não tá nem aí pro rato. É muito interessante. Observem que as comic strips vivem desse apelo visual. A gente não tem como ter apenas a linguagem verbal na comic strip, tá? As expressões faciais dos personagens são imprescindíveis, assim como certos traços para expressar os movimentos, para que a gente compreenda propriamente aquilo que a tirinha está querendo expressar. Dito isso, let's go to exercise 18. A gente tem mais uma comic strip, dessa vez Social Distancing é o nome dessa comic strip, e ela faz um apelo a uma história muito conhecida, que é da Snow White. Olha só, primeiro quadrinho, Snow White and the Prince. Segundo quadrinho, alguém chega, stop it! Pare! Terceiro quadrinho, Social Distancing. E no último a gente tem um pergaminho descrevendo um pouco dessa história. From that moment on, Snow White never wakes up again. End. E desse momento em diante, a Snow White nunca acorda novamente. Fim. E aí a gente tem a letra A. Observe que a nossa comic strip é bem diferente do final que a gente conhece desse conto da Snow White. Eu quero que aqui vocês respondam em português qual é a diferença do conto que a gente conhece da Snow White, da Branca de Neve, para essa história, para essa comic strip que a gente tem aqui, ok? Letter B. Quais as medidas de prevenção contra a Covid-19 fazem parte da comic strip? Aqui a gente vai ter duas. Nós vamos marcar duas opções, ok? Usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel e distanciamento social. São as 4 opções que vocês têm. Vocês deverão escolher 2. Next,
Another comic strip. E agora a gente tem o Superman. A nossa luta contra o coronavírus é tão grande que a gente vai precisar da ajuda dos superheroes, não é verdade? E a gente tem aí a Lois Lane. Será que é essa Lois Lane? Acho que é. A Lois Lane, que é a esposa, a namorada do Superman, falando: Aren't you going to do something to fight the coronavirus? E o Superman tá lendo um jornal que dá uma recomendação. Stay home. Fique em casa. E ele responde para Lois Lane o seguinte: I'm doing it. Então a Lois Lane fez um questionamento para o Superman. Ela perguntou para ele, muito brava, sobre a luta do coronavírus. Eu não vou fazer a tradução disso aqui, não. Quero que vocês tentem sozinhos. Letter C. Observe que a gente tem algumas palavras destacadas no discurso de Lois Lane. Por que a palavrinha something está de vermelho e sublinhada, na opinião de vocês? O que ela quer dizer? O que ela significa em português? Oh, sorry, guys. Letter D. De que forma, observem muito bem a tirinha, observem o jornal, o newspaper, de que forma o Superman está ajudando a combater o coronavirus? Observem. Nós vimos que as comic strips são construídas com linguagem verbal e não verbal. Eu falei isso durante a explicação. Nas comic strips que nós vimos, os gestos e as expressões faciais dos personagens auxiliam no entendimento da história, que, no caso das duas anteriores, nos apresentam a importância do distanciamento social, do uso da máscara como medidas de prevenção contra a Covid-19, ok? No bloco 1, a gente usou o can, a gente estudou o can, que significa poder, conseguir. Ok? Agora a gente vai ler uma tirinha que fala sobre what you can do, o que você pode fazer para prevenir contra a Covid-19. E aí a gente tem as recomendações. You can do these really important things to help. Você pode fazer essas coisas realmente importantes para ajudar. Primeira tirinha, sorry, primeiro quadrinho. Wash your hands a lot. Lave as suas mãos muito. Wash for 20 seconds with soap and water. Por quanto tempo a gente vai precisar lavar as mãos, segundo esse primeiro quadrinho? Olha lá. 20 segundos. Usando quais itens? Soap and water. Água e sabão. E a tirinha ainda dá uma dica. Sing to make this fun. Cante para fazer isso mais divertido. Second tip. Segunda dica. Cover your mouth and nose. When you cough and sneeze, use a tissue or else your elbow. Quando você for tossir ou espirrar, use um lenço ou então o seu cotovelo, nesse tipo de posição que está na tirinha. Third tip, terceira dica. Tell a grown-up. If you feel sick, like if you have a cough or feel really hot and tired for no reason, conte para um adulto. Vamos lembrar que essa tirinha particularmente, ela tem um foco para crianças. Então, ela está dando a recomendação de contar para um adulto se você se sentir doente, se você se sentir mal, tiver tosse, se sentir febril ou cansado sem motivo. Que aí o adulto vai saber o que fazer. Try not to touch your face. Tente não tocar a sua face, o seu rosto. Try not to pick your nose, touch your mouth or rub your eyes. Tente não cutucar o nariz. A gente vai ter problema com isso aí, sétimo ano, 7th grade. Tente não cutucar o nariz, tocar sua boca ou esfregar os olhos. Ok? So let's see. Nós usamos o can para expressar o que a gente pode fazer.
You can't, para falar o que a gente não pode fazer. Da letra A até a letra E, a gente tem as mesmas orientações da tirinha que a gente acabou de ver. A missão de vocês é completar essas frases usando o can ou o can't, o posso, pode, ou o não posso, não pode, que é o can't, para que essas frases façam sentido, ok? Observem que todas essas frases estão relacionadas com essas orientações que a gente acabou de ler, ok, guys? Por último, na letter F, a gente tem uma convocação para que você elabore a sua comic strip, ok? Nós demos para vocês algumas imagens, eu dei para vocês algumas imagens bem legais, inclusive, né? Olha que bonitinhas. E eu quero que vocês tentem formular uma fala para cada um desses quadrinhos, ok? Colocar os balãozinhos com as falas adequadas. Vamos lembrar, balãozinho de fala, balãozinho de pensamento. O coronavirus vai ter uma fala legal? Olha só, a gente tem os nossos superheroes, que são quem? As pessoas que estão na linha de frente da luta contra o coronavírus, principalmente os nossos profissionais da área da saúde. As pessoas que estão trabalhando no hospital, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os profissionais da limpeza nos hospitais. A gente tem na nossa escola profissionais que também estão trabalhando e vários outros. Nos supermercados a gente tem profissionais que não podem parar, nas farmácias, postos de combustíveis, que embora não estejam combatendo o coronavírus diretamente, estão auxiliando a todos para podermos ultrapassar esse momento, não é? No primeiro quadrinho a gente tem um adult ensinando as crianças sobre o coronavírus. Olha só, no segundo a gente tem o coronavírus bem bravão. No terceiro a gente tem a luta dos nossos heroes contra o coronavírus. E no último a gente tem o superhero, que pode ser o da sua escolha. Lembrem-se, formulem a sua fala no português e depois tentem colocá-la para o inglês. Eu quero que vocês tentem utilizar o can e o can't aqui, ok? Se quiser, pode me procurar no privado, a gente tenta formular essas frases juntos. O importante é que vocês façam as tarefas. E tentem fazer dessa semana para semana que vem, porque semana que vem eu quero fazer um challenge com vocês, ok? Any questions, feel free to ask. Love you. Kisses.